Shalom! Estamos aqui para concluir as festas bíblicas. Nós estamos fazendo o estudo das festas bíblicas lá de Levítico, capítulo 23. E hoje nós veremos a maior festa de todas as festas, a festa de Tabernáculo. A festa de Tabernáculo está registrada lá em Levítico 23, a partir do verso 33, não é? Que desde o dia 15 deste sétimo mês haverá a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Haverá santa convocação, nenhum trabalho fareis. Bom, meus amigos, vamos lá então aprender um pouquinho sobre a grande festa dos tabernáculos, também conhecida como festa das cabanas, ou a festa das tendas, não é? Dessa época, o povo de Israel, se você visita um lar judaico ou o próprio Israel, as pessoas fazem tendas nas suas varandas de seus apartamentos, ou aqueles que moram em casa montam uma tenda e lá eles celebram 7 dias da festa de tabernáculo até com a sua família, lá eles comem. E essa tenda vai lembrar o tempo que o povo hebreu peregrinou do Egito. Esse é o memorial da festa, mas ela traz em si muitos conceitos profundos que eu vou tentar falar aqui. E eu vou falar também do meu estilo, né, do meu ponto de vista judaico-messiânico, onde eu vejo Yeshua o centro dessa festa. E essa festa, na minha opinião pessoal, vai mostrar, vai indicar como será esta vinda de Yeshua. Não é? Então, essa festa, como nós lemos aqui, é celebrada no 15º dia, ou seja, do 7º mês. Então, nós podemos falar que do último dia dessa festa, 15 com mais 7, não é? Considerando aí o ano, o dia no pôr do sol, então, dia 20 com mais do dia 14 com mais 7, 21. E 21, vocês vão ver que é 7 mais 7 mais 7. Seria coincidência o 7º dia da festa de tabernáculo formar o número 777? Por quê? Nós cremos que a festa de tabernáculo ela dura 7 dias e nós cremos que o arrebatamento da igreja pode se dar, se você fizer uma lógica. Se você voltar àquele gráfico que nós temos mostrado, né? Você está crescendo espiritualmente, recebeu em Pentecostes o Espírito Santo de Deus, celebrou a festa das trombetas, ali onde seus ouvidos espirituais foram atentos ao seu estilo de vida, à volta messiânica, e depois veio o 10º dia de Yom Kippur, e agora no 15º dia do 7º mês começa a festa do tabernáculo, que dura 7 dias. E nós vamos ver Yeshua celebrando essa festa, não é? Está lá em João capítulo 7, que Yeshua deixa para o último dia da festa ele aparecer do templo. E há uma passagem interessante. Na tradição judaica, no 7º dia da festa de tabernáculos, os 70 Kohanim, os 70 sacerdotes, saíam lá da fonte de Siloé, lá do Vale de Cedron, faziam ali a procissão, subindo até o templo e levavam no ombro os cântaros de água tirados da fonte de Siloé. Lembrando você que a palavra Siloé, tem uma alusão forte ao Messias, não é? O Messias também é chamado de Shiló, está lá em Gênesis, não é? A gente pode ver que o Shiló faz uma referência à pessoa do Messias. Então, os sacerdotes, 70 sacerdotes, subiam e lá jogavam água no átrio, faziam a lavagem do átrio ali do templo. E lá em João capítulo 7, não é? E justamente no capítulo 7, Yeshua deixa para ir no último dia ao templo, ele manda seus discípulos à frente, e quando é no último dia, ele está lá no versículo 7:37. Ora, no último dia da festa de tabernáculos, Jesus pôs-se em pé, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão
rios de água viva. Meus amados, eu fico imaginando aqui Yeshua celebrando a festa do tabernáculo, no último dia, quando os sacerdotes estavam jogando água, lavando o templo. Aqui diz que Yeshua grita, ele grita, não é? Ele grita, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quando os sacerdotes jogavam água, e ele diz, porque do seu interior correrão rios de água viva. Nós cremos, meus amados, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra aí é esquenezer, habitou entre nós. Yeshua veio habitar entre nós, mas agora ele quer reinar, ele quer reinar. Então, muitos teólogos dizem, e eu também sou dessa parte, dessa escola, dessa ideologia, dessa filosofia, dessa interpretação hermenêutica, que 7 dias de tabernáculo se refere aos 7 dias de núpcias, não é? Nós sabemos que o casamento judaico ele se dá em 7 dias de núpcias, e a gente vê quantas parábolas de Yeshua ele fala sobre as bodas, a celebração das bodas, não é? E Yeshua sempre mencionando as suas palavras dentro do contexto matrimonial, de casamento, de bodas, e nós sabemos que haverá em Apocalipse registrado a boda do Cordeiro, a boda que ele vai celebrar na nossa interpretação apocalíptica, dentro do contexto dele ter arrebatado a sua igreja, ele desposa a sua igreja, e nós cremos que se esse arrebatamento, tudo indica que pode acontecer após o Yom Kippur, não é verdade? Porque se a festa de tabernáculo vai mencionar, não é, 7 dias, uma alusão às bodas, não é? Nós podemos ver que se Yeshua volta para arrebatar a sua igreja, se desposar com ela no primeiro dia de núpcia, que é o primeiro dia da festa de tabernáculo, ele deve arrebatar a sua igreja, na minha opinião pessoal, você pode discordar de mim à vontade, mas na minha interpretação pessoal, eu acho que ele vai arrebatar a sua igreja do 15º dia do 7º mês, ou primeiro dia da festa de tabernáculo, e fica já ele desposa, ou seja, ele já voltou, celebra a festa 7 dias. Agora, olha que interessante. Sabe como chama no judaísmo o 8º dia da festa de tabernáculo? Simchat Torá, alegria da Torá. E Yeshua é a Torá, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele é a instrução de Deus, ele é o verbo, ele é a palavra do Senhor. Então, eu creio que será o primeiro dia do milênio, com Yeshua reinando. É muito típico, é muito uma analogia muito forte, muito precisa, muito profunda sobre a volta de Yeshua, antecedendo a festa de tabernáculo, desposando a sua noiva, celebrando a núpcia por 7 dias, e no 8º dia, a alegria da Torá. Yeshua finalmente está desposado com a igreja, sua noiva, e a sua igreja é judeus e gentios em Cristo. Nele, ele estará lá no templo de Jerusalém, reinando, e reinará por 1000 anos. E agora eu quero encerrar mostrando para você, lá de Levítico 23, por favor, põe na tela, nessa festa de tabernáculo, a palavra manda dar a bênção de 4 elementos, não é? O Ertrog, o Lulav, o Hadassim e Aravot. E esses elementos nós podemos ver em Levítico 23, vamos abrir novamente em Levítico 23, no versículo 33, a gente vai ver que essa festa, ele pede para tomar os elementos. Que elementos são esses? No versículo 40, tomareis árvores frondosas, não é? Essa árvore frondosa é o Ertrog. O que é o Ertrog? É simbolizado aqui pela cidra. E esse Ertrog, os judeus, eles pegam um molho, eles põem esse limão nessa cidra na mão direita, e na mão esquerda ele põe o lulav, que é um ramo da palmeira, ele põe também um hadassim, que é um tipo de, vamos falar assim, o mirto, e um tipo de aravot, que é o salgueiro, seria aquele mato, né? Aquela planta que dá na ribeira. Então ele pega esses 4 elementos
e eles dão a bênção, é chamada bênção do lulav, né, da tamareira. Ele dá essas bênçãos nas direções cardeais, norte, sul, leste, oeste, abençoando toda a terra, todo o globo. Esse o judeu faz. Isso não é judeu messiânico, eles celebram fazendo isso aí. Agora, olha que interessante a cultura judaica, o que ele fala? Esses elementos que ele põe na mão tipificam os 4 tipos de gente. Tem gente que é aquele que nós devemos ser, o etrog, ou seja, a cidra, ou seja, o fruto é doce e cheira. Então, assim é a nossa vida. Se você está em Deus, você tem que fazer bons frutos, produzir bons frutos e exalar o perfume, a natureza de Deus. Esse é o tipo vencedor. Esse é o tipo que Yeshua compara àquela semente que caiu em terra boa, que uma semente vai dar 100 frutos, 60 e 30 por um, não é verdade? É aquele terra boa, não é? Agora, o outro tipo de gente que existe, que faz uma analogia, é o lulav, é a tamareira. O que acontece a tamareira? A tamareira, ela tem um fruto doce, mas ela não tem perfume. Assim, nós podemos comparar com Yeshua, quando ele disse aquela parábola da semeadura, é que ele coloca ali aquele que recebeu a palavra com alegria, mas os prazeres do mundo sufocaram a planta e ela se tornou infrutífera. Então, esse é aquele que era crente, que recebeu a palavra com alegria, que deu os primeiros frutos, mas depois os prazeres do mundo roubou aquela boa semente e ele passou a ser infrutífera. Assim é a tamareira, comparada a esse tipo de pessoa que dá um fruto doce, mas ele não tem perfume, ele não exala aquela essência de Deus. Depois, nessa festa do tabernáculo, eles dão a bênção dentro do molho, né, que é a bênção do lulav, do elemento hassidim. Aqui no Brasil, nós podemos falar que é o mirto. O que é o mirto? É uma árvore frondosa, porém, ela não dá fruto, mas ela dá perfume, não é verdade? O mirto tem perfume, não é? Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui a gente muitas vezes não conhece o que é mirto, mas nós conhecemos o que é uma dama da noite. Ela não dá fruto, mas ela exala um perfume. Então, isso tipifica um tipo de gente que ela é gente boa, ela exala uma presença, ela exala uma bondade, mas quando você vai ver, analisar a vida dela a fundo, observar aquela pessoa, ela não dá fruto. Era uma pessoa que, vamos dizer assim, é só de fachada. Assim também existe o crente de fachada. Ele fala que é crente, ele vai ao culto, ele frequenta a congregação, ele tem até papéis importantes na igreja, mas é só fachada. Quando você vai analisar a vida dele, você vai encontrar ali pecado. Então, eu comparo esse tipo de gente àquela semente que caiu em terreno pedregoso, ou seja, ela não cria raiz, não é? Ela não cria raiz. E aí, quando vem um vendaval, quando vem um sol muito quente, ela vai e se seca, não produz nada. Ela vai ser arrancada, ela vai se secar, porque ela não criou raiz. Então, um tipo de pessoa também que está aí atrelado ao Hadassim, ou seja, deu perfume, parece que é crente, mas não é crente. E, finalmente, tem um terceiro tipo que nós não queremos ninguém. E nós, quando damos essa bênção do Lulav, nós incluímos esse tipo de pessoa. Qual é esse tipo de pessoa? É aquele tipo de pessoa que é comparado ao aravot, ou seja, o salgueiro da ribeira. Ele não dá fruto e nem tem perfume. Assim são muitas pessoas. Aliás, a maioria das pessoas que nós conhecemos são do tipo aravot, ou seja, não dão fruto e nem exala perfume. Não creem em nada, levam uma vida achando que tudo pode, tudo é permitido. Eles ignoram a presença de Deus, as leis do Senhor, não é verdade? E esse tipo é comparado por Yeshua, em Mateus 13, àquela semente que caiu à beira
do caminho, ou seja, veio a ave, as aves dos céus, e comeram aquelas sementes, elas não chegaram a nem germinar. Então eu quero encerrar com você dizendo o seguinte: festa de tabernáculo é muito profunda, porque fala desses 4 tipos de pessoas. Nós oramos e abençoamos aqueles que ainda são ateus, aqueles que ainda não creem, aqueles ainda que não experimentaram as boas novas, os princípios das boas novas do Evangelho do Senhor Yeshua, não experimentaram a beleza da Torá, a proteção que a Torá nos traz para guardar nossa graça em Yeshua. Nós incluímos essa pessoa. Também incluímos aquela pessoa que ela não dá fruto, mas ela parece, ela está buscando, mas ainda não encontrou, ela ainda não nasceu de novo. Ela pode ter uma religião, mas ela não tem uma experiência com Deus, não é verdade? Depois nós abençoamos aquela pessoa que eu falo, aquele que desviou, aquele que já experimentou a palavra, mas os prazeres do mundo a secularizou. Irmãos, eu vou dizer para vocês aqui com muita franqueza no meu coração, sem querer ofender ninguém que está me ouvindo agora. Muitos crentes estão ficando desse tipo de pessoas. Eles estão infrutíferos. Eles ainda cheiram, têm um cheiro de crente, um perfume, mas eles não dão fruto. Sabe por quê? Porque eles estão esgotados espiritualmente, eles estão secularizados. Isso é o perigo das nossas vidas. A nossa vida vai sendo secularizada. Você começa a ir em qualquer lugar, você já começa a ter qualquer tipo de amigo, você já começa a desrespeitar as leis do Senhor. Eu vou falar francamente para você. A questão sexual, a questão conjugal, deixa pai e mãe, una sua mulher e seja uma só carne. Há uma bênção divina no matrimônio. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Aí as pessoas vão morar juntos, não é? São crentes, frequentam igreja, mas moram juntos, têm vida sexual como casado. Ah, porque eu gosto dele, ele gosta de mim, não devo nada a ninguém, vou fazer isso. Mas peraí, existe uma lei? Existe uma lei? Existe uma lei de Deus, há uma lei de 1 Coríntios capítulo 7, há uma lei conjugal de você ter a sua esposa, de você ser fiel a ela. Então, os crentes vão secularizando. Aí estão no mundo, o mundo se leva à vantagem, não é verdade? Nos negócios, não paga seus impostos, o mundo mente, e você começa a entrar na mentira do mundo, e você vai ficando secularizado. Aí você já vai em tudo quanto é festas, as festas pagãs você participa, você abre a sua casa para essas festas pagãs, você abre a sua casa para glutonaria, para bebedice, sei lá. Ele era crente, dava fruto, mas se tornou infrutífero. Esse é o nosso cuidado. Eu creio que por isso nós damos a bênção do lulav. Porque esse tipo requer mais oração, porque aquele que experimentou a graça, aquele que experimentou a salvação, do lado de Deus, creio eu, Marcelo, ele nunca vai tirar a sua salvação, mas você tira, você se afasta, porque a aliança de Deus é bilateral. Vocês estão me entendendo isso? É uma aliança bilateral. A conversão, o ato de viver com Deus é uma aliança, é um contrato bilateral, Deus e você. Da parte de Deus, ele é sempre fiel, mas da sua parte você pode falhar. Se tornou infrutífero. Afastai-vos desse, disse Yeshua, que usaram o meu nome, tiraram o demônio em meu nome, pregaram em meu nome, fizeram milagre em meu nome, mas eu não vos conheço. Porque o crente, irmãos, que está em Yeshua, e Yeshua é a videira, vós sois os ramos. Se o ramo não produzir fruto, o que disse Yeshua? Eu venho e corto. Não sou eu que estou falando isso. Esse negócio de salvação, uma vez levantou a mão, aceitou Jesus, está na eternidade. Quem dera que isso fosse assim, mas não é. Eu preciso dar frutos. E a palavra fala que não existe fé sem obras, e nós seremos julgados pelas nossas obras, pelo testemunho da palavra, meus irmãos. Essa é a grande verdade. Ah, que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, né? Porque muitas vezes eu mesmo, Marcelo, estou me secularizando. As televisões, os cinemas, os teatros,
Eu não sou contra nem televisão, nem teatro, nem cinema, mas olha o que você vai ver. Você vai ver um show pornográfico? Você acha que isso condiz com Deus? Sabe o que as pessoas, qual é o erro das pessoas? Elas creem em Deus, creem em Jesus e acham que está tudo bem, então ela pode fazer tudo que ela quer. E leva a vida que ela quer. Lé do engano. Quando Yeshua voltar, haverá a ressurreição dos mortos. E aqueles que estiveram vivos serão transformados em glória. Ah, é ou não é um juízo, não? Será que você vai ser transformado em glória ou você vai cair na segunda ressurreição? O juízo final. Olha, faço o voto que nós entremos agora. E o Ertrog dá esse bom exemplo. Ou seja, eu dou fruto e exalo o perfume de Deus. Esse é o crente verdadeiro. Essa é a semente que caiu em boa terra e que produz muito fruto. Espero que você tenha sido abençoado. Se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva. E, por favor, deixe seu comentário. O que custa você deixar o comentário? Não é? Se você não concorda, eu respeito a sua opinião, não é? Você tem esse direito de não aceitar nada disso, isso aí tudo é teoria judaica. Não, eu falei da Bíblia, eu falei da tradição, né? E aquele que me ouve tem o privilégio de entender um pouquinho da cultura de Jesus. Jesus é judeu, Jesus celebrava essa festa. Jesus não celebrava essa festa de outra maneira, a não ser da maneira judaica? Não é verdade? Então, se você quer aprender mais sobre as festas bíblicas, adquira o meu livro, www.editoracião.com.br ou simplesmente Editora Sião. Você vai achar a pessoa do Messias nas festas bíblicas. Lá eu cito as passagens bíblicas e dou mais detalhe sobre essa festa, a grande festa, a festa de tabernáculo. Então, até a próxima. E eu espero que você, se perdeu alguma ministração sobre as festas, entre no nosso site e pegue as festas bíblicas. Você vai pegar desde a primeira até a ministração de hoje. Você vai entender as 7 festas bíblicas no contexto bíblico e no contexto da tradição judaica também. E as outras festas que são Hanukkah, Purim, nós vamos abordar numa outra época, numa outra ocasião. Eu quis ficar primeiro nas festas de Levítico 23. Shalom, shalom, até a próxima.